carimbar a tua opinião? Vai. Só carimbar. Eu não concordo com ela sobre o presidente Guerra. Para mim, ele não, foi então pode falar. brilhante. Não, para mim o presidente foi brilhante, respondeu o que podia responder. Quem conseguiu ler as entrelinhas entendeu que ele não vai queimar uma pessoa do clube e também não vai negar. Quando o dirigente não desmente uma informação que sai na imprensa, qualquer pessoa que está como a gente há muito tempo aqui sabe que a informação, no mínimo, tem um fundo de verdade. Mas o presidente fazendo isso, o que acontece? Hoje, esse assunto vai morrer. A gente, na segunda-feira, não vai mais estar falando. Se o presidente começasse a dar lambada para todo lado e começasse a dar pau ou de um lado ou de outro... Tá bonito isso aí. Uma semana depois a gente já está repercutindo. E tem Bahia na terça. Então, o presidente protegeu o Grêmio. O presidente, assim, foi irretocável na entrevista. Assim, tá bonito. Eu posso até concordar com essa estratégia. Beleza. Ficou claro que a imprensa estava certa. Tá? É isso aí. Meio óbvio. Tu pode até não querer fazer a leitura, é um direito teu. Falar é mais saliente do que ler, não tem problema nenhum. Mas a leitura é essa. A leitura é que a notícia estava certa e ele só não quis dar maior ênfase a ela. Mas, Ribeirinho, tem muita gente da rede social. Muita gente não, tem uma parte da rede social, e eu respeito a galera. Tem muita gente que viu essa declaração e diz assim... Teve gente que me diz o seguinte: o presidente disse que era mentira que ele ia se aposentar, o presidente disse que era mentira. Por exemplo, o presidente disse que não tinha proposta. Quando o presidente sai pela TG dizendo que não tem proposta do Inter Miami, e ele até diz assim, não tem proposta para nenhum jogador do Grêmio. Sim, hoje não tem, só que é um artifício. Porque o Bitelo confirmou no final de semana que tinha chegado uma proposta do Mônaco e recusaram. Como foi recusada, não tem mais a proposta. Mas, sabe? E é do jogo isso. Desculpa, JB, tu tá fazendo leitura. A única forma de tu não fazer isso é se ele tivesse dito a verdade. Ele não disse a verdade. Só que se o presidente... Olha só, tá falando um cara e eu tô me colocando do lado dele. Eu acho que ele preservou. Mas tu e o Ribeiro, por exemplo... Tu e o Ribeiro, por exemplo, estão em pontos completamente diferentes, exatamente porque ele não quis dizer a verdade. Mas Cezinha... Ele quis dizer o seguinte, gente... Vamos, e eu não tô dizendo aqui, tá? O que eu acho? É uma estratégia. É uma estratégia. Tá bem. Só que tu não pode dizer que ele confirmou a informação, porque ele não... Ele não disse que ele confirmou. Não, mas diz assim, tu acabaste de criticar as pessoas que disseram. Me disseram que ele negou a informação. Ele não negou e ele não confirmou. Ou ele confirmou e negou. Meneghete, ele negou ou confirmou? Não, mas a minha leitura é a minha leitura. Exatamente. Mas tudo bem, mas tu não pode... A gente não pode dizer... Teve gente absurdamente que me disse... Não, a minha leitura ele confirmou a notícia, mas preservou o seu dirigente. Não, é só leitura, né? É a tua leitura. Sim. É a minha leitura. Mas eu respeito quem pensa, quem lê diferente. Eu só estou dizendo... Vamos lá, eu só não disse que ele confirmou. Eu só quero deixar claro que ele não confirmou. Não, eu sei que ele não confirmou, mas é que pra mim, vai ter outro momento daqui a algum tempo que eu vou dizer assim, tinha que ter falado a verdade, tinha que ter dito. E eu, no começo de conversa, sempre vou preferir que se fale a verdade. Nesse caso específico, lendo todo o contexto e todo o bastidor, do que se tornou o Soares, do que se tornou um dirigente que foi para uma entrevista e mentiu. O presidente vai para uma entrevista e diz assim, cara, o meu vice disse uma coisa, o meu treinador disse outra, se eu fizer aqui, isso já está há 2 semanas rolando, se eu der outra pancada aqui, eu vou seguir. Agora, esse assunto nunca mais vai ser debatido depois da sexta. Eu entendi. Não, entender uma coisa. Entender, eu também entendi porque o presidente fez isso. O que não quer dizer que eu concorde. Entendeu? Eu entendi. Não sou burro, consegui entender por que ele fez isso. Eu não concordo com a postura. E ainda mais que ele arranca dizendo assim a resposta. Eu sabia que essa pergunta viria. Ou seja, aí é uma leitura minha. Então ele teve tempo para se preparar. E aí o melhor nesses momentos é a verdade. Não é a verdade para o jornalista. Não é a verdade para o ex-dirigente. Não é a verdade para quem escreveu a matéria. Quando eu falo jornalista, é o juiz que perguntou ao presidente Guerra. É a verdade para o torcedor. É a verdade para o associado. É a verdade para o patrocinador. E ali, nesse caso específico, o presidente, na minha opinião, tinha a obrigação de ser verdadeiro. E ele não foi, ele se esquivou. Ele não mentiu. Nesta resposta, ele não mentiu. Ele se esquivou. O Soares também, tá? Ele preservou todo mundo. Também, tá? Se ele confirma a aposentadoria, ele coloca o Soares. Não é confirmar a aposentadoria. Ele poderia... Eu concordo contigo, e concordo com o JB quando você diz assim, ele deu a entender, mas é uma leitura nossa, que o assunto surgiu. Ele poderia ter dito assim, sim, essa conversa houve.
Mas está descartada essa possibilidade. Pronto, encerrou o assunto também. Só que essa vai ficar mal pro dirigente. Bom, mas se o dirigente mentiu, tem que ficar mal mesmo, gente. Se o dirigente chegou na nossa cara, numa entrevista coletiva e faltou com a verdade, tem que ficar mal para ele mesmo. Mas assim, ó, tá aí? Mas aí eu tenho que dizer o seguinte. Eu não sei se esse dirigente foi para lá falar aquilo de livre, espontânea, livre-arbítrio. Foi. Então eu vou te dar a informação. Foi. Então tá foi. bem. Foi jogado à fogueira. Vai que é contigo. Não, o contrário, né? Ele quis a fogueira. Sim. Mas ele falou, eu vou falar, então fala. Então vai. Vai. Toma aqui a corda. Se enforcou a corda, tirou o 10º andar. Não, eles fazem, quando eu não tô muito bem aqui no programa, nos dias que eu não tô com boas teses, eles fazem isso comigo. Eles dizem, vai, JB, vai. Pode falar, JB, pode falar. Eu queria só posicionar, porque o assunto não foi esclarecido de forma oficial. Só isso que eu quero posicionar. Eu entendo. Não foi. Justo. Não, o pensamento do Meneghetti me balança, assim, quando ele fala assim, ó, se o cara faltou com a verdade... Como ele mentiu e ele foi agressivo na entrevista coletiva aquela. Né? Foi agressivo. Não. Aí o cara mente, é agressivo. Daquele jeito assim, sem equilíbrio, de forma mal educada. Se a gente quiser... Se o presidente Guerra tem a informação, tem que dizer. Menegas, se a gente quiser fazer uma outra leitura, e de novo, é só o terceiro lado de ver a situação, a pergunta que gerou o desequilíbrio foi uma pergunta do Matheus Dávila dizendo, olha, talvez o Grêmio não esteja sendo transparente com o seu torcedor, e aí a palavra transparência foi pega como uma bengala para dizer que tá contra o Grêmio. Pior do que isso. Foi até pior. Porque o dirigente, ele falou, quando o Matheus Dávila perguntou sobre se estava faltando transparência, ele usou um recurso que é comum, né? De quem não tem preparo para esse momento de pressão. Não, tu estás chamando a gestão de que não é transparente. Ele não chamou, ele perguntou. Se eu pergunto para ti assim, JB, vem cá, eu acho que tu não foi transparente. Eu não estou dizendo que tu não é. Eu estou perguntando, tu foi transparente? Foi isso que o Dávila fez. Não está faltando transparência? Ele fez uma pergunta. E aí o dirigente usou assim, você está acusando esta gestão, que o presidente foi eleito de forma legítima. Não foi contestada a eleição do Grêmio em momento algum na pergunta. Ninguém contestou que o presidente tem respaldo. Se alguém tem respaldo e legitimidade para falar em nome do Grêmio, é o presidente Alberto Guerra, que aliás é presidente Alberto Guerra, tá? Não é como esse dirigente tratou publicamente de senhor Alberto Guerra. Tem que respeitar o cargo que ele exerce. E aí é o seguinte, se a gente fizer reconstruir tudo, ontem eu fiz isso, fiz até um bloquinho de notas ali, obrigado para quem... Às vezes eu mando para as pessoas, os amigos... Veio aí o Nil, tá? O Nil? Nil, esse era a carimbada que ele queria dar naquele assunto. Eu então vou dar aquele assunto. Me siga no TikTok, o JBzinho agora tá no TikTok, sabia, Ribeiro? Com dancinha? TikTok. Com dancinha? Agora é tudo assim. O presidente Guerra falou sobre Soares. E aí vai lá no TikTok, @JB Filho Repórter, me segue lá. Mas rapidamente, eu vou tentar fazer um vídeo para botar no TikTok assim, que tipo, primeiro surgem as manchetes, saiu no Olé, saiu nos Estados Unidos. A possibilidade de Inter Miami, o Messi está chamando, a gente repercute. Aí depois vem o dirigente dizendo, não, se sair não vai ser para o clube, tá, mas para outro clube, vai ficar. E aí depois vem notícia do Gabardo, vem todas as informações, o Grêmio não fala nada, 24 horas depois vaza vídeo do presidente falando em prótese, e que o cara não sabe quanto tempo mais vai suportar. O vice falta com a verdade. O Renato diz outra versão. Aí agora já tem Barcelona. O presidente ontem confirmou e não confirmou. Isso eu entendo. E, aliás, isso comprova a tese do Matheus. Transparência não parece ser necessariamente agora um caminho que estão seguindo. O presidente Guerra falar ontem na entrevista que o vídeo foi descontextualizado, o vídeo que vazou semana passada, dele falando que o Soares tem as dores, toma medicação e tal, e que poderia ter que colocar uma prótese. O vídeo, na minha opinião, ele foi gravado de forma, a palavra mais popular possível, sacana e desleal, e realmente não foi autorizado. Não acho que seja uma forma adequada de vazar uma informação, mas era uma cerimônia oficial do Grêmio, e o presidente Guerra estava lá. Ele não estava na sua casa conversando com amigos, estava lá como presidente do Grêmio. Então, não há nada de descontextualizado. O presidente não estava falando de um jogador dos anos 70, isso é descontextualizar. Ele estava falando do Yura, do joelho do Yura, que uma vez teve problema, e aí alguém botou como se fosse o Soares. Não foi isso que aconteceu. O presidente estava falando sobre o Soares. Então, se há algo naquele vídeo que não é descontextualizado. O vídeo é verdadeiro, o presidente estava falando Soares, mas o vídeo não foi gravado da melhor forma. Então, também não gostei dessa resposta do presidente. Foi um recorte de uma negativa. Tá bem. Ô, Diogo, vamos colocar mais um trecho aí da coletiva do presidente Alberto Guerra, por favor. Pois é, Meneghetti, porque o presidente Alberto Guerra, ele foi indicado pelo técnico Renato como a pessoa ideal para responder sobre o fato que existia em relação ao Luis Soares, que ia além do joelho. De acordo com o treinador, o joelho também era um problema.
mas existiam muitas outras coisas que precisariam ser respondidas e o presidente respondeu desta forma. Exatamente, o fato dele ter se equivocado, subestimado sobre o Campeonato Brasileiro, que está dando muito desgaste, sobre o fato da dor no joelho voltar algumas vezes com mais intensidade, sobre essa vontade que ele tem de consultar com o médico dele para voltar melhor ainda e poder desempenhar melhor ainda o papel dele em campo. Então, são essas as outras coisas que estão acontecendo. Claro que a gente fica, né, e talvez o Renato, e a gente tem que dar esse desconto, porque isso foi falado ali no vestiário minutos antes de ele entrar na coletiva, e talvez ali até ele tivesse assim, um pouco, vamos dizer assim, surpreso, e a gente não sabe, né, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas o fato é que ele está desempenhando, treina todos os dias, tem jogado, faz gols, está bem, está feliz, está no Grêmio. E é isso que importa. Então, quando a gente conseguir encaixar esse momento, né, que seja bom para ele, que seja bom para o Grêmio também, de ele poder consultar, aí a gente comunica a vocês. Reflitam comigo. O Renato vai para a entrevista coletiva e fala em 4 ou 5 vezes que, além da questão do joelho, há mais coisas acontecendo. O Diogo Rossi fez essa pergunta para o presidente Alberto Guerra ontem, que é essa resposta que a gente apresentou agora aí. Presidente, o que o Renato quis dizer com mais coisas acontecendo? E todos os itens apontados pelo presidente têm relação com o joelho. O calendário do Campeonato Brasileiro, que ele está sentindo desgaste. Essas coisas são essas aí. Eu não acredito, gente. Desculpa a minha franqueza, eu não acredito. Eu acho que são outras coisas que o presidente, mais uma vez, não quis revelar. Por isso que eu digo, que bom que o presidente falou. Em termos gerais, foi uma boa entrevista coletiva, mas em pontos importantes, eu acho que ele se esquivou de responder. Eu tenho, sobre essa resposta, para mim, a primeira frase, ela define tudo, e o todos está dentro da primeira, todos os outros problemas estão dentro da primeira frase, que é a incomodação do Soares com as situações que podem ser colocadas dentro daquela primeira frase, que dá conta de um erro de avaliação. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, porque o calendário já estava marcado. Quando ele fala que o Soares subestimou o campeonato. Subestimou, né? Eu acho interessante, porque, será que seria tão desgastante? E é tão desgastante. E, historicamente, a gente sabe que é desgastante. Então, para mim, está tudo ali. Só que aquilo ali é a origem. O resultado daquilo ali também está dentro da frase, que é: isso fez com que ele se incomodasse com as viagens, isso fez com que ele se incomodasse com o ambiente, isso fez com que ele se incomodasse com todo o processo dentro do Grêmio. E isso resultou também nas dores, e aí a gente sabe que desencadeia outras coisas. Então, eu acho que ali naquela frase tem todas as respostas que o torcedor quer. Para mim, eu acho que uma coisa, e aí eu sei que é um pouco subjetivo, Meneghetti, mas o presidente não pode ir lá e falar assim para o torcedor. E eu acho que o torcedor gremista, tudo bem, é o Soares e tal, mas tem que fazer a leitura. Tem coisa acontecendo. Não tá legal. Não, mas é que não tá, assim, tipo... E eu acho que toda a origem é isso. Tipo, não tá legal. O joelho do cara não tá legal. Claramente o Soares manifestou algum tipo de insatisfação. Eu nem vou dizer aqui se é porque deve dinheiro para os empresários dele ou porque ele quer ir embora para o Inter Miami e tal. Nem vou entrar nessa história. Só a única coisa e porque isso vai ser interpretação. Mas a única coisa que eu acho que tá escancarada não tá legal. Alguma coisa precisa ser... Entendeu? Eu consigo me manifestar para o torcedor? Sim. Fale comigo, Meneghetti. Eu preciso da tua aprovação. Mas infelizmente... É que tem que ser com o Meneghetti, ô Ribeirinho. A tua aprovação ela é importante para mim. Está aprovado, JB. Eu entendi aprovado? Quer dizer que tem uma coisa acontecendo e que tu não sabe o que é, né? Isso. Pois é, e o presidente Guerra teve a chance de dizer o que é. É que eu até sei, porque eles ainda atendem, diferente do César, eles ainda atendem meu telefonema, eles ainda respondem o meu WhatsApp. Nós vamos refazer esses relacionamentos. Vamos. Eu tô contigo, César. Tá bem.